Olá, meu nome é Stephanie Brand, eu falo de Johannesburgo e hoje eu vou falar um pouquinho nesse vídeo de como é criar o meu filho aqui na África do Sul. Eu tive meu primeiro filho aqui em 2017, há quase 4 anos atrás, e esse ano nós teremos uma menina também. Como nós dois aqui somos brasileiros, o nosso filho é brasileiro, com naturalidade sul-africana. Isso quer dizer que com uma certa idade, eu não lembro se com 16 ou 18 anos, ele poderia requisitar a residência permanente aqui, mas isso ele já tem devido ao nosso tipo de visto. Então vamos lá. O primeiro ponto importante para mim, que eu acho que não é uma exclusividade para quem mora aqui na África do Sul, e sim para qualquer mãe brasileira que mora em qualquer lugar do mundo, é a rede de apoio que a gente constrói. Eu demorei alguns meses para conhecer brasileiros aqui, porque nos primeiros meses eu queria me dedicar um pouco ao inglês, mas depois que eu conheci, eu vi como é importante a rede de apoio. A rede de apoio são pessoas que estão passando pela mesma situação que você, nesse caso, a descoberta e os medos de estar em um novo país, e isso na maternidade é essencial. Essas pessoas se tornam sua família, dividem com você uma vida, compartilham de dúvidas, de frustrações, de alegrias. Isso na maternidade para mim foi essencial porque eu me senti muito acolhida, não me senti sozinha em nenhum momento. Meu filho tem amiguinhos que ele pode compartilhar do mesmo idioma, da mesma cultura de vez em quando, e isso ameniza um pouco a dor, que é ver nossos filhos crescendo longe dos avós, longe dos primos, dos tios. Então, para mim, a rede de apoio é o primeiro ponto importante para a minha maternidade aqui na África do Sul. Uma coisa que me fascinou muito aqui, na criação dele, foi a escola. Meu filho, desde o primeiro ano, frequentou uma nursery school, que é uma escolinha aqui que eles têm até os 5, 6 anos, que é a idade de ir pra escola. Isso antes da pandemia, porque quando começou a pandemia ele parou de ir, e provavelmente ele só volta no ano que vem. Nessa escola haviam crianças de todas as culturas e religiões que você pode imaginar. A escola, inclusive, não servia nenhum tipo de carne, porque algumas religiões não comem carne vermelha, outras não comem carne de porco, e assim vai. A primeira coisa que eu vi nessa escola, que eu tive a certeza de que essa escola era apta para receber qualquer tipo de criança, foi o desenho de uma mesquita no cantinho de uma das paredes de uma das salas, para quem fosse muçulmano pudesse orar em direção à mesquita. Uma amiga minha me falou que as crianças costumam orar em casa. Então, eu nunca perguntei o sentido daquela mesquita, mas eu sabia que era algo feito para acolher uma religião. Até achei que poderia ser a religião da dona da escola, mas não, ela era católica. Então, ver essas crianças brincando, se respeitando, tratando umas outras como iguais e transformando em pó toda a diferença que a gente sabe que existe aqui fora, pra mim era incrível. Isso, além de inseri-las em mundos completamente diferentes dos quais elas vivem, também nos insere de certa forma, porque a nossa criação foi completamente diferente, completamente direcionada. Eu não lembro de nenhum momento da minha infância ou adolescência eu ter convivido com pessoas tão diferentes de mim como eu vivo aqui na África do Sul. E só depois que eu mudei pra cá, eu comecei a conviver com pessoas com culturas completamente diferentes da minha. Também me abriu muitos olhos para outras coisas que existem no mundo. Então ver ele tendo essa experiência e oportunidade desde tão cedo, para mim, é muito importante. Aqui também tem muita escola com culturas direcionadas, como escolas africanas, zulus, francesas e assim vai. Mas também tem as escolas mistas que não são direcionadas a nenhuma cultura. Outra coisa importante também é o inglês. Aqui tem gente do mundo inteiro, então o inglês é a base para todo mundo poder se comunicar. Nós optamos para ele falar inglês com ele fora de casa, que é inevitável porque todo mundo fala inglês, e dentro de casa a gente fala português. O inglês é a primeira língua que ele aprendeu a falar e predomina bastante, mas agora, como ele tá em casa, ele tá falando mais português, mas ele entende. Se você falar inglês, se ele assiste um desenho, ele consegue entender. E também é a primeira língua que ele vai ser alfabetizado. Então o inglês vai tomar maior proporção na vida dele. Mas pra gente é muito importante que ele aprenda a falar o português em casa, para que ele possa se comunicar com os avós, com os tios, com os primos e com as pessoas do Brasil, né? Outro ponto é que as crianças aqui, elas são inseridas em todos os lugares. Até se você for num bar às 10, 11 horas da noite, é possível que você veja uma família com as crianças lá. Que até em lugares mais noturnos a gente via trocador, cadeirinha, brinquedo para criança. A maioria dos lugares que eu vejo são preparados para receber crianças mesmo, escancaradamente. Os restaurantes aqui investem muito em playground, em facilidade para os pais. E muitos dos restaurantes têm funcionários disponíveis para olhar os seus filhos enquanto você come, por exemplo. Tem restaurante rodeado de playground, que tem um lugar para as crianças fazerem a própria comida,
que tem interação, que tem trenzinho. Então, se você vem pra cá pra visitar com seu filho, por exemplo, vai ter muito lugar pra ele brincar. Mesmo nos pontos turísticos mais importantes, eles têm lugares preparados pra receber criança. Algo que eu vi aqui, que eu não via muito no Brasil, também depende do mundo que eu vivia, mas aqui eles têm famílias populosas, né? É muito comum você ver famílias com 3, 4, 5 filhos, por exemplo. Mas eles aqui são muito família. Eles levam as crianças para todas as partes, em todos os momentos. Então tem aquela coisa, seu filho tem um mau comportamento em público, chora, faz birra, não tem tantos olhares de julgamento assim. Outro ponto é as opções de passeios ao ar livre que a gente tem aqui para levar ele. Aqui é muito raro a gente ir em shopping. A gente só vai em shopping quando precisa de algo muito específico. Os nossos passeios em geral são ao ar livre. Bom, aqui nós temos safaris, reservas, fazendas, lugares para as crianças praticarem todos os tipos de esportes que você possa imaginar, desde hiking até caminhada. A coisa mais fácil aqui que tem também é você achar lugares que sejam preparados para receber crianças quando você vai viajar. A gente tem alguns lugares preferidos que a gente vai quando viaja em alguns pontos, que sempre é uma casa dentro de um lugar fechado, com muito verde, com animais soltos, com muitas atividades para as crianças. Tem muito desses tipos de lugares aqui para alugar. Então, assim, raras vezes eu vi algum lugar que não aceitava criança. Mas agora eu já procuro direto pela área de lazer do hotel, porque eu sei que aqui em casa é sucesso. Então a coisa mais fácil que tem aqui é encontrar lugares em meia natureza onde as crianças possam se divertir. O único passeio que a gente faz com ele nesse mais de um ano de pandemia é um parquinho que tem aqui perto, no bairro, que dá pra ver avião pousando, decolando. Pra ele é uma aventura gigante, mas a gente não vê a hora de poder ir pra lugares diferentes, pra ele poder brincar com outras crianças. Então, assim que tudo isso acabar e tiver tudo seguro pra que a gente saia, viaje, eu com certeza vou colocar todos esses lugares aqui em vídeos. Quando a gente chegou aqui em 2014, a gente não tinha pretensão nenhuma de ter filho, e isso foi mudando devido a vários fatores que a gente foi observando ao longo desses anos. Ter um filho aqui tem sido uma experiência que a gente nunca imaginou que teria. Isso nos deu muita vontade de ter outro filho. E também a questão de estarmos sozinhos aqui, longe da família, e poder dar para ele essa companhia que é para a vida toda. Então é isso. Essa é uma pontinha do iceberg de como é criar o nosso filho aqui. São pontos que eu achei importante de compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem e até a próxima!